A fumaça densa e acre da pólvora pairava sobre o campo de batalha, misturando-se com o cheiro metálico de sangue e a terra molhada. O som incessante do bombardeio de artilharia era uma constante, um prenúncio sombrio da morte que espreitava em cada sombra, em cada cratera. Este não era um dia comum na frente ocidental. Este era o inferno na terra. E um pequeno destacamento de homens estava prestes a descobrir o quão profundo esse inferno poderia ser em um setor esquecido, mas estrategicamente vital, conhecido apenas como Setor K7. A Companhia C da 14ª Infantaria havia mantido sua posição com uma tenacidade que beirava o milagre. Durante as semanas haviam resistido a investidas implacáveis. Cada homem transformado em um baluarte de carne e osso contra um inimigo numericamente superior e implacável. Mas naquele amanhecer gelado, a sorte deles parecia ter finalmente se esgotado. A manobra inimiga, rápida e brutal, havia o cercado por completo. As linhas de suprimento foram cortadas, as comunicações silenciadas. E o rugido da artilharia inimiga agora vinha de 3 lados, não apenas de um. Eles estavam isolados, encurralados, e o desespero começava a se instalar nas faces sujas e exaustas dos soldados. No centro dessa tempestade de aço e gritos, estava o capitão Dr. Samuel Almeida. Não um guerreiro, mas um curador. Um homem de ciência e compaixão, cujo único objetivo era mitigar o sofrimento, não infligi-lo. Em suas mãos não havia um rifle, mas bisturis. Não granadas, mas ataduras. Não balas, mas inevitável último embate. Ele olhava para aqueles 30 homens, não como números, mas como 30 vidas, 30 famílias. 30 futuros que ainda podiam ser salvos. A ideia de abandoná-los, de deixá-los à mercê do inimigo ou de uma morte lenta e dolorosa, era insuportável. Seus olhos, embora cansados, brilhavam com uma determinação férrea. Ele sabia que não podia lutar com armas, mas podia lutar com a sua mente, com a sua vontade, com a sua humanidade. A primeira coisa a fazer foi a triagem. Rápida e brutal. Quem poderia aguentar mais? Quem precisava de atenção imediata? Com a ajuda de 2 enfermeiros igualmente exaustos e alguns soldados levemente feridos, ele trabalhou febrilmente estancando hemorrágias, imobilizando fraturas, administrando analgésicos. O medo era palpável, mas a presença calma e focada do doutor agia como um bálsamo. Ele falava em voz baixa, mas firme, dando instruções claras, sem um pingo de pânico em sua voz. Este aqui primeiro, torne o torniquete. Mais pressão. Soldado, enquanto trabalhava, um plano audacioso, quase insano, começou a se formar em sua mente. A trincheira principal estava sob fogo direto, mas ele havia notado um antigo túnel de comunicação, parcialmente desmoronado e há muito tempo em desuso, que se estendia para fora do perímetro mais perigoso, na direção de uma área que o inimigo parecia estar ignorando, talvez por Kudrow intransitável ou sem importância estratégica. Era uma aposta, mas era a única aposta. Ele reuniu os poucos soldados capazes de se mover e lhes explicou seu plano. O ceticismo inicial foi rapidamente substituído por uma faísca de esperança. Não era uma fuga para todos, mas uma chance para os mais vulneráveis. Precisamos cavar, e rápido, disse ele, a voz rouca, apontando para o túnel. Abrir uma passagem para esses homens, a tarefa era hercúlea. O túnel estava bloqueado por escombros e terra, e cada pá de terra levantada era um risco de desabamento. O inimigo podia atacar a qualquer momento. Mas a perspectiva de salvar os companheiros feridos injetou uma nova energia nos homens, sob o olhar atento e as instruções precisas do Dr. Almeida. Os soldados começaram a trabalhar. Com pás improvisadas e até mesmo as próprias mãos, eles removeram os detritos, abrindo caminho centímetro por centímetro. O doutor, enquanto isso,
Continuava a estabilizar os feridos, preparando-os para a movimentação. Ele sabia que o transporte seria excruciante para muitos, mas ficar era uma sentença de morte. Ele usou os últimos estoques de morfina para aqueles que podiam suportar. Enquanto os outros eram amarrados em macas improvisadas feitas de lonas e pedaços de madeira, o tempo era o inimigo mais cruel. A cada explosão que sacudia a terra, o túnel parecia tremer, ameaçando desabar sobre eles. A escuridão era quase total, iluminada apenas por uma lanterna querosene que piscava debilmente e os clarões distantes das explosões. O silêncio, quando a artilharia dava uma breve trégua, era quase mais aterrorizante do que o ruído, preenchido pelos gemidos e pela... O Dr. Almeida não parou um segundo. Ele se arrastava entre os feridos, verificando cada pulso, sussurrando palavras de encorajamento. Limpando as feridas com o que restava de antisséptico, ele era o eixo em torno do qual toda a operação girava. O farol em meio à escuridão. Foco, homens, mais um pouco, quase lá. Ele exortava, sua voz uma mistura de cansaço e urgência, quando o túnel finalmente cedeu o suficiente para permitir a passagem de um homem deitado. Um suspiro coletivo de alívio ecoou, mas o trabalho estava longe de terminar. Agora vinha a parte mais perigosa, mover os feridos. Cada homem era um fardo precioso, pesado e frágil. Os soldados, com uma delicadeza surpreendente para homens acostumados à brutalidade da guerra, começaram a transportar os feridos, um por um, pelo estreito e precário túnel. O Dr. Almeida ia à frente, iluminando o caminho, verificando a estabilidade do túnel. E depois voltava para trás, auxiliando no transporte, assegurando-se de que cada movimento fosse o mais suave possível. O processo era agonizante. Os feridos gritavam de dor a cada solavanco, mas o doutor estava lá, segurando suas mãos, enxugando suas testas suadas, murmurando promessas de segurança. Ele sabia que estava arriscando sua própria vida a cada passo, que o inimigo poderia descobrir o túnel a qualquer momento ou que ele poderia desabar. Mas a imagem dos 30 homens, deixados para morrer, era um incentivo mais forte do que qualquer medo. Horas se transformaram em uma eternidade. A noite estava avançada quando o último dos 30 homens foi finalmente movido para fora do túnel, para uma pequena depressão na terra que oferecia um mínimo de cobertura. A exaustão era avassaladora, mas a sensação de triunfo, mesmo que temporária e frágil, era imensa. O Dr. Almeida, coberto de lama e suor, olhou para trás, para o túnel que agora se fechava atrás deles, um segredo silencioso na paisagem devastada. Ele havia conseguido. Sem uma arma, sem um único tiro, ele havia lutado e vencido a morte por 30 de seus homens. Ainda não estavam completamente seguros. A área para onde tinham emergido era apenas marginalmente mais segura. Mas estavam fora do cerco imediato, com uma chance de serem resgatados quando o Krotak finalmente chegasse. O doutor passou o resto da noite cuidando dos feridos, garantindo que estivessem o mais confortáveis possível. Lutando contra o frio e a dor com os escassos recursos que tinham ao amanhecer, a sorte voltou a sorrir. Uma patrulha de reconhecimento amiga, que havia se aventurado além das linhas inimigas em busca de sobreviventes, tropeçou no grupo do Dr. Almeida. O choque e a admiração nos rostos dos soldados de resgate eram indisfarçáveis. Tinham ouvido que a companhia se havia sido varrida. Ver o Dr. Almeida e 30 homens feridos, mas vivos, era um milagre. O capitão Dr. Samuel Almeida foi condecorado por sua bravura e engenhosidade. Sua história se espalhou como um murmúrio de esperança através das linhas, um lembrete de que a guerra, com toda a sua brutalidade, não podia apagar a chama da humanidade e da compaixão. Ele não empunhou uma arma, não disparou um tiro, mas salvou mais vidas do que muitos que o fizeram. Sua coragem não foi a coragem do combate, mas a coragem da abnegação,
da responsabilidade de uma fé inabalável no valor de cada vida humana, a história do capitão Dr. Samuel. Almeida é um testemunho eloquente de que o heroísmo se manifesta de muitas formas. Não apenas nos campos de batalha onde armas colidem, mas também nos postos médicos improvisados, nas trincheiras enlameadas, nos túneis escuros e perigosos, onde a vida é defendida com as ferramentas da cura e a força da vontade. É a história de um homem que, cercado pelo desespero e pela morte, escolheu a vida e, com essa escolha, salvou 30 homens, não com uma arma, mas com a mais poderosa de todas as forças, a compaixão humana. Sua ação ecoa através dos tempos, lembrando-nos que, mesmo nos momentos mais sombrios, a luz da esperança e da bravura pode brilhar mais forte do que qualquer escuridão. Se você se sentiu inspirado por esta história de coragem e humanidade em meio ao caos da guerra, considere se inscrever no canal para mais narrativas de bravura e heroísmo. Deixe seu like e compartilhe nos comentários qual foi a parte que mais te impressionou.